Pelo tempo regimental, vereador líder do governo, Ed Oswaldo Vieira, do PSDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, não falei no primeiro expediente, porque era pouco tempo e eu não queria perder o meu raciocínio. Mas eu não sei quanto tempo vou ficar na condição que estou hoje, mas quero aproveitar para prestar um serviço para o eleitor josefense, para o eleitor brasileiro. Nós estamos vivendo, com certeza, o império da incoerência, o império do salve-se quem puder, o império do farinha pouca, meu pirão primeiro, no processo político brasileiro. É bom que a comunidade veja que quem hoje é oposição, no passado foi situação. Quando o vereador Antônio Batista mostrou uma emenda que eu assinei no passado, eu não estava em dezembro aqui, portanto não posso entrar no mérito da emenda apresentada no mês de dezembro. Mas olhem só, e a população tem que saber o que acontece, porque nós primeiro votamos errado. É um fato. Tanto que quase 30 mil eleitores na última eleição anularam ou votaram em branco. Sabe, vereadora Mary? Quase 30 mil pessoas na última eleição foram na urna, votaram em branco ou anularam o voto. Não se abstiveram de ir votar. Por quê? Porque o vereador Batista sempre... Aliás, quero aqui registrar isso como mérito. O vereador Batista sempre foi oposição. Sempre. Eu conheço... como vereador, todo mundo sabe disso. Na rua, pensando, não, o vereador Batista é oposição, porque ele tem a marca da oposição. Mas o partido dele é governo aqui no município. Eu nunca vi o vereador Batista, com toda a categoria que ele tem, com toda a luta que ele tem, parabéns a ele, que é um homem de oposição, ele optou por isso, por ser oposição, até dentro do próprio partido dele. Mas hoje o PT é governo municipal. E o governo municipal é governo federal. A presidente Dilma reúne os seus deputados e manda votar de acordo com o interesse do governo. E não é demérito nenhum o prefeito municipal chamar os vereadores e mandar votar segundo o desejo do governo. Isso tem que ser dito. Quem levantou a polêmica do orçamento na sessão de hoje não foi a bancada do governo. Eu já não quero nem entrar nesse mérito, porque eu volto a repetir. Uma Câmara de Vereadores, e eu fiz oposição já, não pode rejeitar o orçamento. No mínimo, faltou bom senso, que se aprovasse as emendas, que se votassem separado ou votasse coletivamente, como foi feito. Mas não para, pessoal, não vamos rejeitar o orçamento. Vocês votaram contra o orçamento. Chama a bancada, faz uma sessão, vamos votar o orçamento. Hoje, o município de São José, acredito eu, não está aplicando o orçamento novo, porque a Câmara rejeitou. Em que pese o prefeito ter sancionado, é uma questão jurídica que está sendo discutida, mas creio eu tenho esse sentimento, que o prefeito não está aplicando ainda o orçamento, até porque está tentando abrir um canal para encontrar a melhor solução. Mas eu quero deixar bem claro, que quando aqui nessa casa tem oposição, é bom que tenha oposição, é bom que tenha situação, mas o mais importante não é as pessoas virem aqui pousar de paladinos da oposição, quando já for governo, em todos os governos. Da mesma maneira como alguns companheiros votaram em emendas no último orçamento, que era um governo, outros votaram contra a emenda e no passado vinham aqui para frente se manifestar para votar o orçamento de acordo com o desejo do governo. Então, nós estamos vivendo o período da incoerência. O eleitor, o cidadão josefense, ele tem que olhar não só o atual governo, mas olhar os nossos vereadores, nos olhar e dizer assim, qual a posição que cada um está tendo. Por isso, vereador Batista, eu não votei nas emendas de dezembro, não estava aqui, mas lamento que em dezembro essa casa perdeu uma grande oportunidade de, num processo republicano, ou seja, não vamos dar as condições para governar, do nosso jeito, que aprovasse as emendas, que rejeitasse as emendas, mas, ao final, apresentasse o orçamento para ser votado. Acho, até porque eu nunca votei contra o orçamento nessa casa, em todo o tempo que eu estive aqui. Apresentei emendas, sim, acho que o orçamento tem que ser melhor elaborado em todos os tempos, nós sabemos disso, no Brasil inteiro. O próprio governo federal faz um orçamento extraordinário e no final e no meio do ano começa a
modificar. Agora, é bom que a população saiba que nessa casa há aqueles que sempre foram governo, hoje não o são, por conveniência, por posição, porque estão vivendo um momento diferente. Mas marquem bem. Logo ali na frente nós vamos ver outros aqui nessa tribuna fazendo um discurso diferente, apoiando o governo de outra maneira, porque é assim que infelizmente está funcionando a política. Hoje o PT é governo municipal, tem secretarias, tem militância do PT dentro do governo municipal, e o PT nessa casa, na pessoa do vereador Batista, se mantém na oposição. Nós temos aqui até diferentes partidos. O PMDB hoje está nessa situação, a metade do PMDB está no governo, a outra metade, ou um pouco mais do que a metade, não sei, está fora do governo. Isso por quê? Porque nós não temos partidos fortes nesse país, nós não temos quem mande nos partidos nesse país. Quando um excepcionalmente manda, é autoritarismo, é autoritário, mas na verdade nós não temos condição hoje de se manter uma posição coerente, porque os próprios colegas de partido não são coerentes nas suas posições. Eu acredito, senhor presidente, que com relação às questões, eu vou me informar, Vossa Excelência fez um reparo com relação às secretarias, de fato há um período de excepcionalidade, há uma questão de um prédio da Beira-Mar, que era bom. Se é uma crítica que eu faço ao governo do PMDB hoje, do prefeito Djalma, precisamos saber como é que foi feito aquele prédio ali. Aquele prédio ali tem algumas histórias que não foram contadas. Razão pela qual a prefeitura está tendo dificuldade de assumir aquele prédio, né, de retornar aquele prédio, de ocupá-lo. Era bom que isso sim era bom que se esclarecesse. Tá? Então não está. As dificuldades de mudança é muito mais em função de problemas encontrados naquele prédio que está aí sendo auditado pelo tribunal, enfim, está tendo problemas. A prefeitura, a municipalidade não tem culpa. A decisão de ocupar aquele prédio, acho que foi coerente, acho que o município, a sede do município deveria e deve ficar na Beira-Mar. Sempre defendi essa ideia, Jamais fui contra a USJ, mas acho que a USJ hoje está bem instalada, já me manifestei aqui no passado recente, está bem instalada no Melão, embora não tenha acompanhado, mas necessite de melhor adaptação. Na época eu reclamei aqui, pedi que se adaptasse melhor ao USJ dentro do Cobrasol, porque a maioria dos alunos gostam, porque é centralizado e tudo bem. E a sede da prefeitura deve sim ficar naquele prédio, que eu espero sejam sanadas as dificuldades e brevemente seja inaugurado a nova sede da prefeitura. É isso que eu queria colocar, senhor presidente, muito obrigado. Pergunta ao senhor secretário se é mais vereador.